apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Nós estamos aqui com o Emerson W. Dias, hoje terça-feira. E o que o Emerson traz para nós? Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Vamos lá ao assunto do dia, Emerson. Vamos falar sobre Frankenstein. Olha, fiquei com medo agora, hein? Frankenstein. Você lembra do Frankenstein? Nossa, é perigoso o Frankenstein. Sabe que o Frankenstein é um livro que foi escrito em 1818, tá fazendo 200 anos ano que vem. Frankenstein de Mary Shelley. Mary Shelley, exatamente, a própria. Uhum. Sabe, e esse livro foi escrito num período onde a Inglaterra estava vivendo o que a gente chama hoje de primeira revolução industrial, que era a criação da máquina a vapor, e a máquina a vapor então impulsionava a indústria, né? Principalmente a indústria de tecidos, né? Uhum. Porque até então você tinha quem era o artesão, que fabricava ali o tecido no tear mecânico, Uhum. e com o advento da máquina a vapor, você trouxe a possibilidade da automatização, e você trouxe uma coisa que é fenomenal, que é o uso da ferrovia. Uhum. Então, se você pegar esse período da história, ali de 1740, 1850 mais ou menos ali, na Inglaterra, a Inglaterra se tornou economicamente muito forte por conta do domínio da tecnologia ferroviária, né? Então, quando ela fez ali a Rota da Seda para explorar o Oriente, quando ela foi para a Índia, né, e construiu tudo lá na Índia, foi tudo na base da via férrea, né? Uhum. Então, isso que deu o grande poderio econômico para a Inglaterra, que é o que a gente chama de primeira revolução industrial. Certo. E hoje nós estamos vivendo aí o que o pessoal chama de quarta revolução industrial, Uhum. que é por conta, né, do advento aí depois da internet, das coisas que foram possíveis serem criadas. Por exemplo, como impressão 3D, essa coisa de computação em nuvem, inteligência artificial, robotização, enfim, tudo isso carro autônomo, tudo isso que está surgindo hoje. Que está surgindo, né? Exatamente. Que é o chamado quarta revolução. A terceira e a segunda revolução eu vou tratar outro dia em outro programa que não vai dar tempo da gente falar. Uhum. Mas por que eu estou falando de Frankenstein? Porque eu estava lendo uma pesquisa da Euromonitor que dizia o seguinte: o que mais preocupa o europeu? Uhum. E o que mais preocupa o europeu, com 42% na pesquisa, é o desemprego. Depois vem desigualdade social, imigração e terrorismo. E o único que tem mais de 40% é de fato o desemprego. Os outros são ali na casa dos 30% e depois tem vários outros itens. Uhum. Mas olha que interessante, o desemprego, né? E você sabe que tem um texto que está lá na abertura do livro da Mary Shelley, que eu vou ler aqui, que olha que interessante, né? 200 anos depois, olha o cenário que a gente revive. Vamos ver. O sistema doméstico de produção dava lugar às fábricas, às máquinas, à força motriz. A tecnologia trazia o progresso, mas também as desumanas jornadas de trabalho. Parece hoje, né? Com WhatsApp e conexão o dia inteiro, né? Enfim. Os salários aviltantes, a poluição, a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Está bem parecido o cenário, né? Foi nesse contexto que surgiram as primeiras agitações entre operários, reivindicando desde condições mais dignas de trabalho até o direito a voto. Também surgiram os reformistas políticos e as ideias utópicas e anarquistas. Olha que texto, né? Se você transferir isso tudo para os dias atuais, perfeitamente. Quando a gente fala que o medo do europeu é o desemprego, né? E que se você pegar os dados do Fórum Econômico Mundial, está falando aí que até 2020 vão ser ceifados mais de 5,1 milhões de empregos em 15 países do mundo, por conta do avanço tecnológico. Eu tenho estudado muito essas questões do mundo do trabalho e para onde vai o emprego, né? Tudo isso são questões que a gente tem muitas dúvidas e, claro, algumas ponderações. Mas veja que interessante, né? 200 anos depois da primeira Revolução Industrial, o cenário praticamente é o mesmo que a gente vive agora, né? E as pessoas vão ter que se reinventar para poder passar por essas crises aí, né? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que você me deu a deixa para falar de crise, porque sabe que a palavra crise é o momento que precede a evolução, né? Uhum. O sistema está funcionando, quando ele deixa de funcionar, entra em crise. E ele precede, então, a evolução. Só que a evolução não necessariamente é uma coisa positiva, afinal de contas, doença também evolui. Evolui para o óbito, enfim. A evolução é um movimento gradual em determinada direção. A evolução da bateria vai em determinada direção. Então, toda vez que você tem uma crise, é o momento que precede uma evolução. Resta-nos saber
se essa evolução é positiva ou se essa evolução é negativa, né? Mas olha que interessante, 200 anos depois, estamos diante praticamente do mesmo cenário. Agora, o Frankenstein. O que o Frankenstein trouxe, na sua opinião, dentro desse contexto? Porque você trouxe a época do Frankenstein. Exato. Você deixou aqui todos os ouvintes internautas com medo, inclusive, do quadro, do que viria no quadro. Sim. E aí você deixou a gente em suspense. Correto. Quer dizer, Correto. o Frankenstein, ele é positivo ou negativo para o mundo? O Frankenstein, na concepção da Mary Shelley, era a máquina dominando o homem. Porque o homem inventou a máquina a vapor dominava as funções nas fábricas, nos trabalhos, substituía o homem, que até então estava no campo. E aí a Mary Shelley escreve o romance fantasiando a ideia de que o homem concebeu um ser que o dominaria, que seria superior a ele. Então o romance do Frankenstein é lindo, inclusive quando você vê algumas frases do próprio Frankenstein, quando ele se reconhece tendo uma vida miserável, porque ele acaba virando um monstro, né? Embora ele tenha... Apesar dele não ser um monstro. Não ser um monstro, ele tinha... Propriamente dito. Ele tinha né? sentimentos, enfim. Mas o próprio dono, né, o doutor que o criou, refutava a criação. E é no contexto de que o homem criou coisas que depois ele não domina mais. Então essa era a ideia do Frankenstein, né, da Mary Shelley. Porque era todo o temor que se tinha naquele período, que é muito o temor que temos hoje. Quando a gente fala de mundo do trabalho, né, o Fórum Econômico dizendo que vai ceifar 5 milhões de empregos por conta do avanço tecnológico, da inteligência artificial. E hoje o grande problema é que até então você automatizava, desde que você inventou a enxada, você automatizou um processo. Você deixou de precisar usar o braço, né? E a enxada te dá muito mais produtividade. Você vê o campo hoje, o Brasil é uma potência no agronegócio, mas emprega pouca gente o campo. Né? O Brasil tem muito mais gente trabalhando no serviço na indústria do que no campo. E o agronegócio é uma parcela relevante do PIB. Por quê? Porque um trator automatizado dá conta de um espaço enorme de terra. Não precisa de muita gente. Então você vê, essa mesma analogia do Frankenstein é o que temos hoje. Esse avanço tecnológico, né? A inteligência artificial, ela tira trabalho não só do trabalho braçal, porque ela é capaz de pensar, então ela diminui também alguns trabalhos intelectuais, né? Advogado, contador, engenheiro, tem muita coisa que a inteligência artificial vai fazer melhor do que essas pessoas, do que essas profissões. Olha, eu só espero que ele não tire o meu negócio, certo? Não. O negócio de tirar jornalista aí por causa pro computador, não gostei, não. Não. Isso não vai acontecer com o jornalista? Não vai acontecer, porque... Não? O ser humano sempre superou todas essas questões com o uso da criatividade. E a criatividade ninguém vai tirar de nós. Então, pelo que eu entendi, o Frankenstein hoje é a tecnologia. É mais ou menos alguma coisa assim. Essa é a ideia. A tecnologia substituindo o homem, né? O homem criou a tecnologia e o perigo agora é ela dominar o próprio homem. E o problema do Frankenstein, como você disse, ele tinha sentimento, né? Aliás, ele acabou, não aguentando a pressão até de gostar de alguns seres humanos, mas os próprios seres humanos o destruírem, né? Em função dessa arrogância, sei lá, do ser humano. O ser humano é arrogante muitas vezes, né? É a ideia de que o homem brincou de ser Deus e depois se arrependeu, né? Porque o que ele criou acabou se tornando um monstro aos olhos do homem. Sem dúvida. Bom, excelente, eu gostei demais do tema hoje, viu, Everton? Claro que sempre você traz aqui temas muito bacanas, mas hoje foi melhor ainda. Bom, o Emerson, e a frase do dia? Nossa frase de hoje, vamos buscar lá em Heráclito, 2.500 anos antes de Cristo. A única coisa constante é a mudança. É isso aí. Quer dizer, não adianta que, por mais que você esteja parado, você vai ter que mudar, ou vão mudar com você. Sem dúvida nenhuma. Tá certo. E os seus contatos aqui para os nossos ouvintes? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável. Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas. Tá certo. Então, eu te aguardo aqui então na quinta-feira, né? Quinta-feira, novamente, com o momento O Inédito Viável. Aliás, Renato, quinta-feira completamos 2 anos de programa. Olha só, hein? 2 anos aqui no Radar Paulista. Olha que bacana, hein? Quem diria, hein, Emerson? Estamos Começamos ali e tal, engatinhando, e estamos aí 2 anos já no ar. Emerson W. Dias, hoje dá entrevista aí pra Globo News. Você vê que, né? Pô, amanhã eu tô na Band. Olha lá, na Band, lá no programa... Globo.
O negócio é isso. Rádio da Paulista é isso. É isso entendeu? Só o apresentador que fica aqui, ó, coitado. É que a gente vem aprender com você e depois sai. Entendeu? É isso aí. Bacana, parabéns, Emerson. Até Obrigado, quinta. até quinta. E olha só, são 6h29 em São Paulo. Aproveitar para mandar um abração.